Muito bem, o tema dessa aula é a unificação da Itália. Lembre-se que a unificação da Itália e a unificação da Alemanha, as chamadas unificações tardias, estão no cenário do imperialismo, que por sua vez se tornará causa da Primeira Guerra Mundial. As unificações tardias de Itália e Alemanha são causas da Primeira Guerra Mundial. No caso da unificação italiana, diversas correntes de pensamento, diversos jeitos de ver a Itália unificada já brotavam desde o início do século XIX, como por exemplo os neo-guelfinos, que liderados por Gioberti diziam: a Itália deve ser chefiada pelo próprio Papa, ou seja, um Estado teocrático católico. O outro movimento radical de formação da Itália, os chamados Carbonários. E olha só que curiosidade interessante, os Carbonários já contavam no seu corpo com os famosos Mazzini e Garibaldi, os mesmos que ressurgirão lá por volta de 1870-71 para movimentar a unificação italiana através do pensamento republicano. Isso mesmo, os mesmos Mazzini e Garibaldi, que são carbonários no começo do século XIX, reaparecerão como republicanos. Os carbonários, caso você esteja pensando naquela pasta, naquele macarrão italiano chamado macarrão à carbonara, vem exatamente daí, dos operários que trabalhavam nas minas de carvão, carvoaria, daí vem o nome carbono, carvão, alimentavam-se dessa massa rala chamada macarrão à carbonara. Os carbonários eram mais radicais e não obtiveram muito sucesso, tanto que Mazzini e Garibaldi tiveram que fugir. Garibaldi, inclusive, estará no Brasil participando da Revolução Farroupilha. Por isso Garibaldi é chamado de herói dos dois mundos, por ter lutado pelo movimento da República Rio-Grandense no Brasil e por ter lutado pela República Italiana. Aí, finalmente, temos as duas próximas correntes. Estas sim participarão do movimento bélico das guerras de unificação italiana. Os monarquistas, liderados pelo rei de Piemonte e Sardenha, Vítor Emanuel II, que acabará sendo o rei da Itália, e por Camillo Benso, o conde de Cavour. E aí, claro, o movimento republicano, liderado pelo jovem Itália de Mazzini e pelos camisas vermelhas de Garibaldi. Assim formam as quatro principais correntes que pregavam a unificação italiana. Revisando: os neo-guelfinos, Papa como chefe; os carbonários mais radicais, que têm liderança de Mazzini e Garibaldi, que reaparecerão no movimento republicano; os monarquistas de Vítor Emanuel II e o reino de Piemonte e Sardenha, que será a ponta de lança do processo de unificação; e Camillo Benso, conde de Cavour, a outra liderança monarquista; e por fim, o movimento Jovem Itália republicano, liderado por Mazzini, e os camisas vermelhas de Garibaldi, também republicano. Vamos agora observar no próximo quadro um mapinha que mostra o processo de unificação italiana. Vamos lá! Muito bem, como você viu no quadro anterior, diversas correntes pregavam a unificação italiana. E se falo de unificação, significa que a Itália não era um país unificado, um Estado unificado. A Itália estava dividida numa salada de reinos, ducados, condados e até domínios estrangeiros, como austríacos e franceses. Isso mesmo, a Península Itálica estava dividida em diversos domínios, que iam de ducados, condados e reinos italianos até dominações estrangeiras, como austríacas e francesas. Bom, então você pode guardar assim: a região norte da Península Itálica era dominantemente controlada pelo reino de Piemonte e Sardenha, um reino originalmente italiano, de etnia italiana, justamente o reino que liderará o processo de unificação italiana. Bem como, no norte ainda, o controle austríaco. Isso mesmo, a Áustria estava envolvida simultaneamente no controle de regiões norte da Itália e no processo de unificação da Alemanha, que você vai assistir em outra aula. A Áustria envolvida em dois processos unificatórios, controlando parte da Península Itálica e ao mesmo tempo lutando pela unificação lá na Alemanha. Muito bem, a região do centro, o miolo da bota, era controlado pelos estados pontifícios, ou seja, o
Papa. Os estados pontifícios, os estados papais, mandavam no meio da bota italiana. Já ao sul havia o predomínio do Reino das Duas Sicílias, reino que fará parte, inclusive, do processo de unificação pela via republicana. Muito bem, Península Itálica, dividida em diversos domínios entre italianos e nações estrangeiras, notadamente o norte dominado pelo Reino de Piemonte e Sardenha e pela Áustria, o centro pelos estados papais e o sul pelo Reino das Duas Sicílias. Vamos agora começar efetivamente a unificação. Olha que molezinha! Partindo do mesmo reino, o Reino de Piemonte e Sardenha, o reino de Vítor Emanuel e do Conde de Cavour, Camilo Benso. Partindo de Piemonte e Sardenha, a linha monarquista, a corrente monarquista, parte em direção ao sul. Piemonte e Sardenha, corrente monarquista, Nápoles toma Roma. Tomada de Roma, 1870-71, é considerado o final do processo de unificação. Partindo de Piemonte e Sardenha, a corrente monarquista até a tomada de Roma. É processo bélico, é guerra. Do mesmo reino de Piemonte e Sardenha, do mesmo reino, parte a corrente republicana de Garibaldi e Mazzini, rumo ao Reino das Duas Sicílias e a Nápoles. Vejam bem, do mesmo reino, corrente monarquista, Conde de Cavour, Vítor Emanuel II, chega a Roma. Corrente republicana, partindo do mesmo Piemonte e Sardenha, lutando no Reino das Duas Sicílias, até chegar a Nápoles e aí finalmente fechar o ciclo de unificação. Corrente monarquista, Vítor Emanuel II, Conde de Cavour, partindo de Piemonte e Sardenha. Corrente republicana, também partindo de Piemonte e Sardenha, Garibaldi e Mazzini. A junção dessas duas correntes termina, cuidado, não com uma Itália republicana, mas com uma Itália monarquista. O rei Vítor Emanuel II, rei de Piemonte e Sardenha, é coroado rei de toda a Itália. Contudo, a aceitação de Vítor Emanuel II e da monarquia italiana, ou seja, do domínio hegemônico de um monarca sobre toda a Itália, não foi unânime. Os papas passaram a se considerar prisioneiros no Palácio de São Pedro, e isso é chamado de questão romana. A não aceitação da monarquia, do poder do monarca italiano sobre a Itália. Os papas não aceitavam esse domínio do monarca italiano, não aceitavam se sujeitar ao poder do monarca italiano. Questão romana que se arrastará até 1929, quando Mussolini, aquele mesmo Mussolini, o amigo do Hitler, fará o Tratado de Latrão. O Tratado de Latrão dará autonomia a 0,456 km², o chamado Vaticano. Mussolini, através do Tratado de Latrão, encerra a questão romana, cedendo a autonomia, a soberania italiana sobre o Vaticano, e em troca, claro, o Vaticano passará a apoiar Mussolini. Fim da questão romana, fim do processo de unificação em 1871, com a coroação de Vítor Emanuel II como rei da Itália. Não deixe de assistir à próxima aula sobre unificação da Alemanha. Tchau!